Por falar no Roberto de Andrade, o presidente do Corinthians está participando em São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol, de um congresso de direito desportivo, né? E o André Cavalcante, nosso repórter, está lá acompanhando esse congresso e bateu um papo, né? Ouviu o presidente do Corinthians falando sobre possibilidades para 2018. São muitas especulações. Rafael Dutra, René Júnior do Bahia. Vamos ouvir o que disse aí o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Estamos trabalhando, estamos vendo, a comissão técnica está nos passando alguns nomes que a gente está trabalhando. Acho que em breve teremos alguma novidade para passar para o torcedor. Existe a possibilidade mesmo de troca, mais uma troca com o São Paulo, de repente envolvendo o Luca, a chegada do Júnior Tavares. O Corinthians está carente nessa posição do lado esquerdo da defesa? Não tem troca nenhuma, não conversei, estava com o Leco até agora, não acertamos nada em relação a isso. O Luca volta para o Corinthians agora e depois nós vamos ver o que nós vamos fazer, se vamos reemprestá-lo, vamos negociá-lo, aí é a comissão técnica que vai decidir o que fazer com ele. Presidente, o Júnior Dutra, jogador do Avaí, né, o Carille até elogiou, dizendo das características e tudo mais, é um jogador que pode chegar ao Corinthians? Não vai chegar não. Presidente, com relação à política do clube, você nesse ano conseguiu o título do Campeonato Paulista, título do Campeonato Brasileiro, gastando pouco, com jogadores mais baratos. Você imagina no ano que vem que também deva adotar essa mesma política? O ano que vem não pertence a mim, o próximo presidente que virá é que vai decidir o rumo a ser tomado. A gente vai montar um time, nós vamos montar um time forte. Se puder montar um time forte gastando menos, é o que a gente quer fazer. Trellis está na lista, presidente? Trellis? Não, por enquanto não. Presidente, por favor, sexta-feira houve uma operação policial no Rio de Janeiro que trouxe à tona relações muito próximas entre diretorias e torcidas organizadas. Eu gostaria de lhe perguntar como é essa relação hoje no Corinthians. Quão próxima é a relação entre diretoria e organizadas hoje no Corinthians? Eu não sei o que você quer dizer com a sua pergunta. Nós temos relacionamento com a torcida como tem com qualquer torcedor. Se tiver que conversar, eu converso sem problema nenhum. Isso não me faz ser bandido e nem dele ser bandido. Não tem relação nenhuma com o que acontece no Rio de Janeiro ou o que aconteceu em específico esses casos que eu até desconheço. Deixa eu fazer a pergunta então mais objetiva. O Corinthians hoje em dia dá incentivos financeiros para... Nenhum incentivo e nunca fez. Presidente, sobre uma situação no clube, eu sei que o senhor não é candidato, mas é um assunto que tem rendido muita polêmica nos bastidores sobre a eleição para presidente, de sócios do clube que estavam inadimplentes e que teriam recebido Isso não pertence a mim. Como que o senhor viu? Isso acontecia no clube? Acontece? Não? É normal você fazer desconto, sempre tem essa anistia não zerando. Agora, é uma questão que a comissão eleitoral que vai resolver se é válido, se não é válido, enfim. Nas eleições anteriores aconteceram esses episódios? Na que eu participei não houve isso, mas nas outras anteriores não sei te falar. O senhor acha ético? Seria um caso parecido com o do Vasco, por exemplo? Não sei te falar, porque não serve a todos, né? Seria antiético se servisse a um candidato. Ele não serve a um candidato, serve a todos. Mas de repente quem tem mais dinheiro para conseguir... Outra coisa, já está entrando numa área que é difícil de responder. Tá bom, só uma última da minha parte sobre o evento de hoje. Teve um momento ali que estavam falando da responsabilidade dos jornalistas também, com relação à torcida, que de repente jornalistas podem incitar o torcedor a agir de maneira violenta, e o senhor até cobrou punições para esses jornalistas. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema. Eu não falei nenhuma bobagem, é comum eu não sei o que eles estão colocando lá, não estão colocando uma punição financeira como multa, eu acho que cabe também as pessoas que ficam incitando a torcida para ir cobrar jogador, para isso, para fazer aquilo. O que eu estou falando é bobagem, não é bobagem, cansei de ouvir. Então, eu acho que a responsabilidade é de todos que estão envolvidos no futebol. Não é só do dirigente, nem só do atleta, nem só do torcedor. Todos nós que militamos no futebol, como vocês também tem responsabilidade. Tem que ter mais ainda porque tem o microfone. Tá aí o Roberto de Andrade. Só não entendi, presidente, quem foi que disse que o senhor falou bobagem. Dá o nome, né? Ninguém disse que o senhor falou bobagem. O senhor expressou a sua opinião sobre o tema, levantou aí uma possibilidade que eu até acho plausível. Se realmente for apurado, for confirmado esse fato que o senhor está levantando, de jornalista incitar a violência, então dá o nome. Eu acho que tem que ser punido também. Lei de imprensa existe. Lei de você imprensa. falou bobagem, você processa. Claro. O Corinthians se sentiu lesado por um comentário que alguém fez, que, na opinião da direção do Corinthians, levou a uma briga, a destruição do patrimônio do Corinthians.
se o presidente do Corinthians julga ou qualquer outro clube, que houve responsabilidade de um jornalista, você entra na justiça e processa o jornalista. Claro, então, claro. Isso está previsto. Isso é o que mais tem hoje. Exatamente, presidente. Não tem bobagem nenhuma nisso, não. Pelo contrário, é um assunto relevante, um assunto importante. Tem que ser tratado aí no Congresso. Os jornalistas políticos desse país vivem com o processo nas costas. A outra questão da eleição, a acusação que apareceu foi uma gravação de um dirigente, de um conselheiro ligado ao grupo do Paulo Garcia, que é um grupo de oposição. De regularização de associados, Vamos regularizar os associados, mas claro, a gente quer que o cara regularizado, a gente vai regularizar, vai pagar para ele, mas ele tem que vir aqui votar na gente. E aí tinha até um plantão nessa gravação, exatamente. Falava até de um plantão com horário, enfim. O Bloco de Juca Kfouri publicou a gravação e isso dizia claramente que isso não envolve o Roberto de Andrade nem o André Sanches, que é o candidato em quem o Roberto de Andrade vai votar. Isso envolve o candidato de oposição, que é o Paulo Garcia. Tem outro candidato de oposição, que é o Felipe Isabella, e a eleição vai ser em fevereiro, e vai ser uma eleição aparentemente disputada. O André Sanches é favorito, mas vai ser uma eleição disputada. O ponto do Corinthians em relação aos reforços, o Pablo, para mim, seria o melhor cenário que o Pablo permanecesse, mas não permaneceu. O René Júnior está liberado do contrato com o Bahia e do contrato com a Ponte Preta. É uma boa para o Corinthians? Ele é bom jogador para compor o elenco. O René Júnior começou um avião. Quando ele começou a carreira, apareceu no Mojimirim, depois Santos e Ponte Preta. No Santos ele começou, quando chegou no Santos ele era um avião. Jogou 4, 5, 6 partidas extraordinárias e depois murchou. No Bahia ele fez um bom campeonato. Ele não fez um campeonato extraordinário. Se você pensar em Gabriel e Maicon, o Maicon do primeiro turno, eu acho que o Corinthians ganha mais com o Gabriel e Maicon do que com o René Júnior. Mas ele compõe o elenco, pode ganhar a posição. Não é um jogador que vai chegar, tomar conta da camisa 8 e jogar como segundo volante. Tá no elenco, com certeza. Agora, a gente viu aí o presidente falando sobre o Rafael Dutra. A informação é essa, o namoro não é de agora, né? É uma negociação, pelo menos o Júnior Dutra, perdão, falei Rafael, né? O Júnior Dutra, o atacante do Avaí. O interesse do Corinthians já tem um tempo, na virada do turno ali, o Corinthians já assinou com interesse nesse jogador e que teria uma negociação avançada sim, inclusive um contrato de 2 anos do Corinthians com o jogador. Já de um bom tempo. Só para acertar, para René Júnior, Júnior Dutra são jogadores que a gente já especula, já se fala na imprensa há pelo menos 2 meses no Corinthians, né? O Corinthians já desde que já encaminhou o título, já vinha tratando de reforço para a próxima temporada e esses nomes eram especulados. Só que o Corinthians é um time, como a maioria dos times brasileiros, com problemas financeiros. Acho que na hora de fechar a situação, como foi com o Pablo, pode ser uma questão, um detalhe, como pagar uma luva, aí o negócio começa a enroscar e passa a ter dificuldade. E o Corinthians é um time muito interessado, quase certo, meio que anuncia que não está mais. Eu só queria voltar na questão da imprensa. Eu não entendi direito, entendeu? Também não. Porque é o seguinte, a imprensa ser cobrada, ser julgada tal, e responde por isso em muitos casos, e falha, tal, não é isso. Mas ele gostaria que, sei lá, o STJD ou o TJD da Federação Paulista, se eu falar alguma atrocidade ou incitasse a violência em São Paulo, ele vai querer que o tribunal da Federação Paulista me multe, como multa um jogador, como multa um técnico, como multa um clube. Multe a Fox Sports. O Rodrigo Bueno do Fox Sports incitou a violência no clássico com o Palmeiras. Então eu receberia uma multa. Isso não é legislação esportiva? Não, isso não é uma questão esportiva. Não. O Corinthians, ou quem quer que seja, pode se sentir lesado por um comentário que eu fiz, ou qualquer jornalista, mas o meio não é uma questão esportiva. A gente não pode ser julgado, punido, multado por um tribunal esportivo. São temas debatidos lá no Congresso que está sendo realizado de Justiça Desportiva em São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol. Que a Polícia de São Paulo haja como a Polícia do Rio. Mas é legal, isso é engraçado. STJD, pauta da semana. Pablo tá fora do jogo decisivo ou não? PVC vai receber uma multa de R$1.000 a R$100.000 pelo que falou. Notícia do Palmeiras, hein? Notícia do Palmeiras.